Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com a nossa aula 2. Desculpa o atraso. Tava com alguns problemas de saúde, ainda tô aí, vocês vão ver um pouquinho minha voz um pouco fanha. Mas estamos aqui de volta hoje para falar da antiguidade ocidental. Primeiro vamos falar da oriental e em si depois a gente vai falar da ocidental, tá? Quando a gente fala de antiguidade oriental, a gente está falando especificamente de Mesopotâmia, Egito, que são os temas que mais são recorrentes do Enem. Mas existem outras civilizações, como os hebreus, os fenícios, os persas, mas a gente acaba não entrando muito nessas sociedades porque o Enem acaba deixando eles um pouco de lado. Quais são as questões importantes que a gente tem que falar dessas duas civilizações aí? Primeiro a gente vai partir do princípio desse mapa aqui, ó. Então nós temos essa região aqui que abrange aí um pedaço do Iraque, da Síria, Kuwait, tá? Essa região aqui do Oriente Médio. Essa região aqui, ela foi uma região de várias invasões constantes, justamente porque eram regiões onde existia a presença de rios. Nesse caso aqui, o rio Tigre, tá? E o rio Eufrates, aqui eles aqui. E por esses rios eles promoverem a irrigação dessas regiões, desse solo, nós temos um solo que era extremamente fértil, tanto aqui na região da Mesopotâmia, como a gente vai observar aqui na região do Egito. Podemos falar na Índia com a mesma ideia, na China com a mesma ideia. Então, aqui nós temos uma região que nós chamamos de quê? De crescente fértil. Então, isso é muito importante, crescente fértil, justamente porque eu tenho presença de rios e eu tenho presença de terras férteis, ok? Mesopotâmia e Egito se aproximam também em alguns aspectos, como por exemplo, eram impérios teocráticos, onde que o imperador ele representa a divindade aqui na Terra, certo? E além disso, ele também representa o poder político, o poder militar e especificamente também o poder religioso. Não esquece disso, poder teocrático. Chamamos também isso aqui de civilizações fluviais, justamente por causa da questão e a presença dos rios. Outro aspecto importante entre as duas civilizações é o seu modelo econômico, que a gente chama aqui de modo de produção asiático. Anota isso aí, modo de produção asiático, que é basicamente o Estado ele é dono da terra e aí você trabalha, ou seja, toda a produção, as obras né, que são executadas, ela está ligado ao interesse do Estado. Por exemplo, tem um canal de irrigação que eu preciso trazer água para um determinado lugar, o Estado ele vai fazer uma convocação coletiva onde que todo mundo vai trabalhar, porque isso tem um benefício para todos, tá? É o que a gente também conhece como servidão coletiva. E aí, a produção agrícola, por exemplo, a produção agrícola, ela é tomada pelo Estado, depois o Estado ele redistribui para a população. É mais ou menos assim, tá? É um pouco diferente né, aos nossos olhos, justamente porque não é uma coisa que a gente vê sempre em todas as outras civilizações. Vamos lá falar um pouquinho especificamente aqui da Mesopotâmia. Nós temos aqui ó, um grande zigurate, né, que é característico dos templos religiosos desse povo. A Mesopotâmia é uma região que foi habitada por vários povos. Aqui eu tenho exemplo dos sumérios, né, do povo babilônico, dos assírios. Então, esses são povos que habitaram a região da Mesopotâmia. Mesopotâmia quer dizer terra entre rios. Perceba que aqui eu tenho alguns pontos, né, algumas cidadezinhas aqui, ó, e que é característico desse estado. Na Mesopotâmia, a gente tem o que nós chamamos de cidades-estado, ou seja, cada cidade tem ali sua autonomia política, cada cidade tem sua autonomia administrativa. O primeiro povo a chegar na Mesopotâmia foram os sumérios. É um povo que nos traz algumas coisas muito importantes. Primeira delas vai ser a escrita. Tá? A escrita cuneiforme
foi a primeira forma de escrita que a gente tem registrada aí. É o povo que construiu esse templo que eu destaquei aqui para vocês, né? Os primeiros zigurates foram feitos pelos sumérios. Após algum tempo veio para a região os acádios, né, a sociedade acadiana, que unificou as cidades-estado. Depois veio os amoritas, né, ou também chamado aí de babilônios, né, o primeiro império babilônico. No Império Babilônico, algumas coisas são interessantes e algumas coisas caem no Enem, como o Código de Leis, que foi criado lá durante o reinado do senhor Hammurabi, ou Hammurabi. Código Babilônico, que tinha o princípio da lei de Talião. Sim, você já estudou isso lá no 6º ano, você já estudou isso lá no 1º ano do ensino médio. O que o Código de Hammurabi ele falava para nós? É como se fosse efeito e causa. Então, aquilo que é causado a uma pessoa, a pessoa receberá a pena proporcional ou igual àquela que foi dada àquele que causou o dano. O exemplo, o construtor construiu uma casa, a casa caiu e matou o dono da casa. Mata o construtor. É mais ou menos aí. Então é importante a gente falar um pouquinho do Código de Hammurabi e falar e refletir sobre ele. Vou mostrar para vocês lá na frente. Outro povo importante que tivemos será os assírios, né? Os assírios é um povo interessante justamente porque os assírios ele era um povo violento, porque é um povo que utilizava de espadas, de armas de ferro. Os outros povos até então utilizavam armas de bronze, aperfeiçoaram a utilização de carros de combate, né, com a ideia da invenção da roda. Então os assírios eles nos traz ali um povo que primeiro é violento e é um povo que promoveu literalmente a expansão das áreas conquistadas até então. E por fim a gente tem um Império Neobabilônico. O Império Neobabilônico, a gente tem Nabucodonosor aí como um grande representante do Neo-Império Babilônico, né, ou também chamado Império Caldeu, que a gente lembra muito de Nabucodonosor do que? Dos famosos jardins suspensos da Babilônia, né, da famosa Torre de Babel. Então esses aí são os povos que habitaram a região da Mesopotâmia, tá, gente? Coisa bem rápida aqui, para a gente ir direto ao ponto que é o que? A resolução das questões. Olha essa questão aqui, que caiu no ano de 2022, né? Ou seja, uma questão até então recente. É uma prova que foi pelo próprio Enem, que falava para a gente o seguinte, deu exemplos aqui do Código de Hammurabi. Ó, se alguém arranca o olho a um ou outro, se lhe deverá arrancar o olho. Se ele quebra o osso de um outro, se lhe deverá quebrar o osso. Se ele arranca o olho de um liberto, deverá pagar uma mina. Se ele arranca um olho do escravo alheio ou quebra um osso ao escravo alheio, deverá pagar a metade do seu preço. Então, olha aqui, Código de Hammurabi. Esse trecho apresenta uma característica de um código legal elaborado no contexto da Antiguidade Oriental, explicitada no que? Na recusa do direito natural para expansão da violência, da vontade divina, caracterização do objeto do delito para a definição da pena, engajamento da coletividade para a institucionalização da justiça, flexibilização das normas para garantir do arbítrio dos magistrados ou cerceamento da possibilidade de defesa para a preservação da autoridade. Então, um tempinho aí para você pensar. Ok? Olha lá a resposta. Letra B. Caracterização do objeto do delito para a definição da pena. Ou seja, qual o objeto do delito aqui? Arrancar, né, o olho do outro. Então, ele fala que caracterização do objeto do delito, ok, para definir depois qual será a pena. Qual foi a pena que foi dada? Arrancar o olho da outra pessoa. Tá? Então, muito cuidado na análise do texto e principalmente também nas palavras pormenores. Essas palavras, gente, elas são muito importantes justamente para quê? Para você entender todo esse contexto. Avançando um pouco mais, a gente pensando
nessa imagem aqui, aí a gente vai entrar um pouquinho aqui no Egito, né? Ou seja, olha só como a imagem, né, que nos remete às pirâmides, ela nos traz uma visão de poder, de grandiosidade. No Egito, a gente vai ter algo muito próximo em relação à Mesopotâmia, porque, primeiro, né, a questão geográfica, que estão aqui relativamente próximos. Mas eu tenho uma sociedade também que se desenvolve com características, né, muito parecidas, com a presença do Estado dentro da sociedade muito forte. A diferença é que ambos, né, têm o poder teocrático, né, a teocracia, mas só que no Egito isso vai ficar muito mais evidente porque o faraó ele representa essa estrutura de poder. O faraó é uma figura muito importante na sociedade porque ele vai ser vista como uma divindade. Agora, olha aqui pra gente essa questão aqui também, ó. Na Mesopotâmia, os frutos da civilização foram partilhados entre diversas cidades e estados. E no interior delas, entre vários grupos sociais, se bem que desigualmente. No Egito dos faraós, os frutos em questão concentram-se quase somente na corte real e, secundariamente, nos centros regionais de poder. Se na Mesopotâmia o comércio cedo começou a servir também à acumulação de riqueza privada, no Egito as trocas importantes permaneceram por mais tempo sob o controle do Estado. Ou seja, aqui está falando que o Estado ele tem uma função importante, né? O controle total de vários elementos na sociedade. É uma prova de 2021, também ali do Enem, nesse caso aqui, ó. Olha aqui, né? PPL, um fator sociopolítico que caracterizava a organização estatal egípcia no contexto mencionado está indicado no letra A, atrofiamento da casta militar, instituição de assembleias locais, eleição dos conselhos provinciais, fortalecimento do aparato burocrático ou esgotamento do fundamento teocrático. Muito tranquila essa questão, né? Uma questão de nível fácil aí, onde fala aqui que as coisas ficaram mais tempo sob o controle do Estado. Logo, resposta correta é isso ali. Ó, nós temos aqui, ó, deixa eu voltar aqui, perdão. Fortalecimento do aparato burocrático, ou seja, o Estado no Egito ele tinha um controle maior de vários elementos, inclusive da questão comercial. Muito tranquilo essa questão aí também. Beleza? Vamos lá para a questão aqui, ó. Ano 2020. 2020, também, todas as questões estão no Enem, obviamente, mas aqui também é uma questão do Enem normal, ou seja, Enem regular. Sexto rei sumério, governante entre os séculos 13 e 12 a.C., nascido em Babel, Hammurabi pronuncia em babilônico, foi fundador do primeiro Império Babilônico, correspondente ao atual Iraque, unificando amplamente o mundo mesopotâmico, unindo os semitas e os sumérios e levando a Babilônia ao máximo esplendor. O nome de Hammurabi permanece indissociável, ligado ao código jurídico, tido como o mais remoto já descoberto, o Código de Hammurabi. O legislador babilônico consolidou a tradição jurídica, harmonizou os costumes e estendeu o direito e a lei de todos os súditos. Nesse contexto de organização da vida social, as leis contidas no código citado tinham o sentido de: letra A, assegurar garantias individuais aos cidadãos livres, tipificar regras referentes aos atos dignos de punição, conceder benefícios de indulto aos prisioneiros de guerra, promover distribuição de terras aos desempregados urbanos ou conferir prerrogativas políticas aos descendentes estrangeiros. Vai lendo aí, pessoal.
Questão muito tranquila, né? Principalmente por quê? Porque nós já entendemos, né, qual que era a grande questão do Código de Hammurabi, né? Qual que era a essência dele, né? Tranquilo? Olha lá. Sensacional, né? Tipificar regras aos atos dignos de punição. Então, candidato, você precisava, né, de minimamente aí entender, né, perdão, sobre o Código de Hammurabi. Lembrar, né, que a pena executada parte do princípio daquilo que foi cometido. Por isso, nesse caso, é tipificar regras referentes aos atos dignos de punição. Tranquilo? Muito sensacional essa questão aqui, né? Muito boa, muito fácil. Agora vamos entrar numa questão aqui do Egito. Uma questão de 2009. O Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de todos os quadrantes do planeta, desejosos ver com os próprios olhos a grandiosidade do poder esculpida em pedra há milênios. As pirâmides de Gizé, as tumbas do Vale dos Reis e os numerosos templos construídos ao longo do Nilo. Olha lá, o que hoje se transformou em atração turística era no passado interpretado de forma muito diferente, pois, né? Ou seja, qual a função das pirâmides? Letra A. Significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos. B. Representava para as populações do Alto Egito a possibilidade de migrar para o sul e encontrar trabalho nos canteiros faraônicos. C. Significava a solução para os problemas econômicos, uma vez que os faraós sacrificavam aos deuses suas riquezas construindo templos. D. Representava a possibilidade de o faraó ordenar a sociedade, obrigando os desocupados a trabalhar em obras públicas, que engrandeceram o próprio Estado. Letra E. Significava um peso para a população egípcia, que condenava o luxo do faraó e a religião baseada em crenças e superstições. Vamos lá resolver essa questão. Quando a gente fala de Egito, a gente fala de coisas muito grandiosas, né? Muito vistosas. Primeiro, a função das pirâmides era guardar o corpo dos faraós. E não somente dos faraós, né, quem tinha condições para promover todo o processo de embalsamar. E também construir ali uma pirâmide para si, ok. Mas a grande ideia aqui é o seguinte, que primeiro a pirâmide ela representa um status de poder. Vou pegar Kelps, Khafre e Mycerinos, né, que são as 3 grandes pirâmides que estão ali na região de Gizé. Tá. Aquilo ali representa o quê? A vontade do faraó. E por que as pessoas cumpriam a vontade do faraó? Então não tinha isso de falar que as pessoas condenavam isso. De forma alguma, porque o faraó ele era visto o quê? Como uma divindade, era um Deus vivo aqui na Terra. Então não existe essa condenação. Então significava o quê? Poder. E para isso, muita gente tinha que trabalhar? Muita gente tinha que trabalhar. Muita gente era escrava? Muita gente era escrava. Mas era feita porque era uma ordem do faraó e segundo, porque aquilo era importante para demonstrar o quê? O poder que o faraó tinha. Por isso, a resposta correta vai ser letra A. Significava, em outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais. Pessoal, eu vou parando por aqui, justamente porque essa é a quantidade de questões que até então temos sobre Egito, sobre Mesopotâmia. E aí eu estou pegando todo o período da história do Enem aí de 2009, olha só, até 2025. Foram apenas essas questões que caíram, tanto no Enem regular, Enem Libras, né, e outras formas de aplicação da prova. Apenas essas. Novamente, assista esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixe aí os comentários, por favor. Eu quero que você deixe o comentário.
dê o like, se inscreva no canal, né? Vamos fazer esse canal crescer, porque é só assim realmente que a gente consegue entregar um conteúdo para vocês. E eu ficaria muito feliz em responder a sua dúvida no vídeo seguinte. Vou postar ainda no final dessa semana aí a parte 2, né, que aqui vai ser o vídeo 1, parte 1, e eu vou postar para vocês a parte 2, que representa Grécia e Roma, tá bom? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.